cresci numa casa onde eu ia sempre pra igreja católica, mas eu nunca fui com o coração aberto, nunca fui pra realmente conhecer mais de Deus. Eu ia porque eu ouvia falar sobre um Deus que eu tinha medo de faltar, porque eu tinha medo que ele me castigasse. Eu fui crescendo, aí chegou a época que eu só ia pra missas em época de Natal, de Ano Novo, e depois nem pra isso mais eu ia. E depois chegou uma parte na minha vida que não tinha mais sentido acreditar no Deus, porque eu não vi ele no meu dia a dia, eu não vi ele presente. Então eu passei a me considerar sem realmente acreditar em Deus. Eu não tinha realmente um propósito na vida, eu não sabia o porquê de eu estar aqui, eu não sabia pra que eu estava aqui. Eu vivia me comparando às pessoas e eu sempre me sentia inferior a elas. Eu era uma pessoa muito sem segurança, justo pelo fato de não entender, né? Aí eu não tinha segurança nenhuma em mim, eu me sentia pior do que todo mundo e eu nunca me sentia capaz de fazer algo, capaz de realizar algo. Sempre sentia que faltava alguma coisa. Teve um dia que eu tava na casa da minha amiga, aí eu tinha que voltar pra casa, só que eu não tinha como voltar pra casa. Então, essa minha amiga também não acreditava em Deus, mas ela era obrigada a vir pra videira pelos pais dela. Aí nesse dia o pai dela chegou e disse que tava obrigando ela a ir pra videira e que se eu fosse também, ele poderia me deixar em casa depois. Aí eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu tive uma visão totalmente mudada, mas ainda não tinha passado a realmente ver esse Deus. Tinha ouvido falar sobre ele, mas de novo eu não me relacionei com ele. Mas aí então eu entrei no grupo de crescimento. Na verdade eu só ia porque não tinha outra coisa pra fazer. Mas chegou a época da minha vida, da vida das minhas amigas, que a gente precisava de ajuda, não sei o quê. E eu vi que no grupo de crescimento ela realmente estava lá, minha líder realmente estava lá quando eu precisava. E não era apenas falando, não era apenas aquela amizade que chegava e dizia: ei, pode contar comigo, e na hora não podia. Então eu vi Deus muito forte através dos relacionamentos que eu criei, através dos relacionamentos saudáveis que eu encontrei no meu GC. Eu comecei a frequentar cada vez mais e eu via minha líder tão imperfeita fazendo coisas tão grandes, eu via minha líder mesmo tão falha, fazendo coisas tão grandes, e eu percebi, caramba, mesmo eu tendo todos os meus problemas, mesmo eu não sendo perfeita, já tendo errado, eu também posso fazer algo muito maior do que eu mesma. E então minha vida foi totalmente transformada, eu realmente encontrei um propósito, eu realmente me senti mais segura, o vazio que eu sentia foi totalmente preenchido. Eu fazia parte do A13 e sempre rolava aqueles desafios: traga mais um, mais dois, mais três. E eu comecei a chamar meus amigos, no mesmo argumento que minhas amigas me chamavam, dizendo que a videira era uma igreja diferente, porque eu queria que cada um dos meus amigos de minha sala realmente visse o Deus que eu estava vivendo, vivesse o que eu estava vivendo, que era tão incrível que não podia parar só em mim, que eu queria que o máximo de pessoas tivessem esse encontro. Então teve uma 13 que eu chamei minha sala todinha e chegou aqui meus amigos, e hoje eu vejo meus amigos nessa jornada junto comigo, e foi muito mais fácil. Jesus pra mim é tipo como meu melhor amigo, né? Tipo, não aquelas amizades que eu tinha antes de que podia me decepcionar. Ele realmente é aquela amizade com o propósito que eu queria antes. É realmente o meu melhor amigo e tipo, Jesus é amor, é gratidão, é generosidade. E Jesus é o cara. Hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Hoje eu realmente tenho um propósito para viver. Eu sirvo com muita alegria no Videira Kids às 10, na interna às 17h15, no lounge às 19 horas. E no A13 eu lidero a Tribo Zion, onde eu encontro essas pessoas que realmente me motivam, essas pessoas que realmente me encorajam a continuar. Eu vejo que está fazendo sentido na vida de cada um deles, e ao ver isso faz cada vez mais sentido na minha vida também. E hoje eu encontrei um propósito, eu encontrei o meu verdadeiro chamado. Meu nome é Laura Raquel, eu tenho 17 anos. E eu já sei que existe um Deus que não desistiu de mim, nem mesmo quando eu desisti. Pois lá em Romanos 11:36 diz que
Todas as coisas foram criadas por Ele e tudo existe por meio dele e para Ele.